É interessante observar como que o Poatan, mesmo sendo um cara muito na dele, atrai um volume de críticas dos seus pares lutadores muito grande, né? É um negócio bastante curioso. O último a falar do Poatan foi o Alistair Overeem, ex-peso pesado do UFC, um lutador bastante talentoso, bastante competente do evento. Falou um monte do Poatan aí, deu a opinião dele sobre o brasileiro. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo e comentar um pouco sobre esse fenômeno aí de críticas que o Poatan absorve. Vem comigo! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer imenso ter você de novo aqui para falar de MMA, dessa vez para falar de Alex Poatan, o nosso campeão aí, peso meio pesado, né? Sempre atraindo críticas aí da rapaziada do meio do MMA, pelo motivo que a gente nunca sabe qual é, né? Porque o Poatan é um cara meio na dele, né? Então é interessante esse fenômeno do Poatan, vou comentar sobre isso aqui no vídeo de hoje. E se você tá aqui pela primeira vez, meu amigo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Vai ser um prazer imenso ter você que é fã de MMA aqui comigo. Eu tô aqui todos os dias falando de MMA, que é a minha paixão. Eu acredito que seja uma das suas paixões também. Então, pra mim vai ser um prazer ter você comigo aqui na minha caminhada de crescimento aqui no YouTube, de poder, claro, dividir essa paixão por esse esporte com você aqui todos os dias. Então, se inscreve aí que eu tô te aguardando aqui, tá combinado? Então vamos pro vídeo. Desde que o Poatan se tornou campeão lá no peso médio, pela primeira vez que o cara já atrai um pouco a insatisfação geral dos seus pares, né? E aí eu tô falando aqui do público não, tá? Tô falando de outros lutadores, né? O Poatan realmente causou incômodo, né? É um negócio interessante. Acredito eu, aqui, na minha cabeça, que é uma questão um pouco da velocidade com que ele ascendeu ali na categoria, no MMA, no UFC, de maneira geral. Cada luta que ele vencia desde que ele entrou no UFC, aparecia um monte de gente para falar que não ia dar, que ele não ia chegar, que ele ia parar no próximo, que não ia dar para ele lutar com a Adesanya, que ele não tinha chão, piripipi, poropopó, sempre tinha um. Mesmo assim, ele chegou no Adesanya e venceu o Adesanya, que até então só tinha perdido no MMA uma vez para o Jan Blachowicz, campeão da categoria meio pesado, né? Então, apesar de todas as críticas, de todas as dúvidas, o cara chegou. E aí, mais tarde, a gente sabe da história, ele perdeu o cinturão pro Adesanya novamente e subiu pro meio pesado e novamente numa ascensão relâmpago foi duplo campeão do UFC e agora é campeão peso meio pesado da organização. Agora, na segunda jornada dele nos meios pesados, parece que o incômodo foi ainda maior, porque ele atraiu a crítica e a dúvida dos grandes nomes da categoria, nomes conhecidos, nomes populares, né? O que é bastante interessante. Nomes aí como Anthony Smith, Johnny Walker, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, todos esses caras duvidaram, questionaram e colocaram para baixo os méritos do Poatan na chegada dele, né? Muita gente falou, esse cara não vai ter poder de nocaute, né? O próprio Blachowicz falou isso, o Jamahal Hill também, né? Será que ele vai ter o mesmo poder de nocaute que ele tinha no peso médio? Aqui ele não é tão grande assim, papapá, pipipi. Todos eles falaram aí um monte. Vários top contenders falaram um monte do Poatan. E dessa vez, quem veio criticar o Poatan como campeão foi o Alistair Overeem, ex-peso pesado do UFC. Abre aspas aí porque o Overeem falou. Ele é interessante. Eu o vejo como campeão? Não. Acho que nesse momento eles têm dificuldade em decifrá-lo. Mas no momento que descobrirem, vão destruir ele. E será um período difícil para ele. Acho ele excelente no setor da trocação, mas o jiu-jitsu e o grappling dele não estão ali. Ele é tão bom na trocação que os outros lutadores são incapazes de derrubá-lo. No momento em que ele for decifrado no quesito trocação, ficará difícil para ele. Bom, o Overeem, como um kickboxer competente que foi, lutou no K1, aquela história toda, deveria saber que não vai ser tarefa fácil decifrar o Poatan em pé, né? Essa aí, com certeza, vai ser a tarefa mais difícil dos pesos pesados até o dia que o Poatan ficar mais velho, perder velocidade, até o dia que a parte física contribuir para a queda do Poatan. Enquanto ele estiver bem fisicamente, vai ser uma tarefa árdua. Nenhum lutador de MMA que lute em pé, que seja um striker, vai conseguir lutar de igual para igual com o Poatan, que foi um dos maiores kickboxers de todos os tempos. Nós não estamos falando de um cara
que dividiu a atenção dele no desenvolvimento de uma arte marcial ao longo da vida, não. O Poatan focou no kickboxing e se tornou um dos maiores, um dos melhores e maiores lutadores de kickboxing da história. Então não tem lutador de MMA nenhum que vai conseguir fazer frente para ele em pé, que vai conseguir decifrar o jogo dele em pé. E já ficou claro isso. Todo mundo assistindo às lutas dele. E só os chutes baixos, cara, o tanto de dano que eles causam, o tanto de dificuldade que eles impõem, o desespero que eles colocam no oponente, é um fator, inclusive, crucial para a luta. É um negócio indecifrável, não tem o que fazer. O que os caras tentam fazer é colocar o Poatan de qualquer jeito pro chão. Às vezes até conseguem, o Poatan tem uma deficiência na defesa de queda, mas ele é muito forte, os caras não conseguem finalizar ele já tá com um jiu-jitsu defensivo melhor, a luta volta em pé e ele nocauteia. Então, realmente, eu quero saber como vão decifrar o Poatan. Falar em decifrar é muito fácil, mas como? O que fazer, né? Não tem lutador invencível, mas a tarefa no peso meio pesado vai ser muito difícil. Mesmo o Adesanya, que teve uma história imensa no kickboxing, muito vitoriosa, teve muita dificuldade para nocautear o Poatan e precisou fazer uma arapuca pro Poatan. Precisou levar o Poatan para a grade, pegar no overhand, numa situação muito específica, em que o Poatan cresceu o olho num nocaute para liquidar de vez a rivalidade dele com o Adesanya, então tinha um fator emocional envolvido que não vai ter em outras lutas, e mesmo assim o Adesanya enfrentou um barril dobrado para poder vencer o Poatan, é complicado. Agora, o curioso do Overeem é que ele me parece sempre um cara um pouco frustrado, porque ele era um lutador, um kickboxer, um lutador de MMA muito competente tecnicamente, muito talentoso, especialmente com peso pesado. Era realmente diferenciado, mas nunca foi campeão do UFC, apesar de ter tido sucesso em outros eventos. Agora, obviamente, a cereja do bolo é o UFC, e quando ele foi pro UFC, quando ele chegou, o status dele era de estrela mesmo. Todo mundo tinha certeza que o Overeem seria campeão peso pesado, e não se configurou assim. E o motivo para isso foi que os deuses da luta não quiseram, porque deram pro Overeem um queixo de porcelana. O Overeem sempre teve um queixo muito frágil, e por mais que ele fosse forte, atlético, intenso, colocasse volume, tivesse potência nos golpes, às vezes ele dava massacres em cima dos adversários dele, mas um soco que ralava no queixo dele, o bicho já ficava mole e caía nocauteado. Então, assim, realmente, a natureza da anatomia do Overeem não deixou ele ser campeão, um cara dominante no peso pesado, e me parece que isso frustra o cara um pouco. E o fim de carreira do Overeem foi ainda mais melancólico, né? Porque ele foi pro Glory fazer a trilogia com seu grande rival no kickboxing, o Badr Hari, que cada um tinha ganhado uma. E, cara, enfim, foi lá, lutou, venceu o Badr Hari, mas caiu no doping, né? De novo, foi pego trapaceando. E foi assim que encerrou a carreira do Overeem, né? Um tanto quanto melancólico, vamos falar a verdade, né? Inclusive perdeu a vitória, que virou um no contest, né? Ou seja, um fim realmente deprimente. Inclusive o doping não é novidade para o Overeem, né? Vale lembrar que em 2012 ele também caiu no doping, né? E obviamente era só olhar para o Overeem, né? O Overeem era imenso de forte e ele caiu muito de desempenho depois que a usada chegou na brincadeira, né? Então é realmente um cara que viveu mergulhado no suco, mergulhado na trapaça, apesar de que lá no início todo mundo usava muito, né? Então, até aí ok, mas mesmo depois o Overeem insistiu em trapacear, o que é uma pena, né? Inclusive no final da carreira, né? A verdade é que um Poatan incomoda muita gente. E incomoda porque é talentoso, porque superou todas as adversidades da vida, porque é um homem honesto, porque é um cara pai de família, porque tem um bom caráter e porque é um campeão não só no esporte, mas também na vida. Ah, isso incomoda. E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então, pô, deixa seu like, isso vai ajudar demais o canal, toma 1 segundo do seu tempo, já clicou aí, já acabou, resolvido, me ajudou demais, você não tem noção. Comenta aí também, quero saber o que você acha da fala do Overeem, tô bastante curioso com a sua opinião. E no vídeo aqui do lado eu falei a respeito do quanto estão desrespeitando o Davidson Figueiredo, cara. Minha opinião é de que não faz sentido nenhum ele ser azarão contra o Rob Fonte, né? Se ele tivesse pegando pelo menos um top 5, um Marlon Vera, alguma coisa assim, tudo bem, mas Rob Fonte, cara, enfim. Falei sobre isso aqui no vídeo, te espero lá, um abraço, valeu, até amanhã, fui!